Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, aleluia, versículo de número 5 e 6. Eu queria subordinar esse texto ao seguinte tema: do barro ao vaso, Deus está no controle. Do barro ao vaso, Deus está no controle. Jeremias capítulo 18, versículos 5 e 6 diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Você pode tomar seu assento louvando o nome do Senhor. Amados, no capítulo de número 1 até o capítulo de número 17, Deus ele vem mandando Jeremias profetizar. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, e Deus vai começar a usar o profeta em advertências delicadas, porque o povo estava entrando num processo de declínio espiritual. E Deus deixa bem claro o motivo. A Escritura diz: por causa dos pecados de Manassés, filho de Ezequias, com que fez Judá pecar debaixo da vista de Deus. Então foram coisas graves, aleluia, que Deus começa a tomar o profeta, inclusive no período desse rei Manassés, aleluia. Foi um dos períodos mais negros e sangrentos que Israel teve em sua história, em relação aos reis que já se assentaram no trono de Judá. Foi um período em que muita gente morreu, muita gente foi perseguida, porque este rei chamado Manassés, inclusive, era filho do rei Ezequias, um rei que a todo momento buscava a Deus, consagrava a Deus, tudo colocava diante de Deus. Infelizmente o seu filho seguiu os caminhos, aleluia, do paganismo, aleluia, e praticou toda sorte de feitiçaria e satanismo. E a palavra de Deus diz que muito sangue inocente foi derramado. Inclusive, historicamente falando, um desses sangues inocentes foi derramado, foi o do profeta Isaías, que teve o seu ministério findado no período do reinado do rei Manassés. Quando profetizava contra esse rei, ele fora martirizado justamente, aleluia, por este rei não gostar do que estava ouvindo da boca do profeta. Então, aleluia, durante esse período, Deus havia falado a Ezequias que que o juízo ia se abater sobre Israel, sobre Judá, mas não seria nos seus dias, mas nos dias que seguiriam após a sua morte, falando com Ezequias. E quando chegamos no capítulo de número 18, até ali Jeremias só está profetizando, só está recebendo a mensagem e entregando. Mas quando chega no capítulo 18, percebemos que Jeremias, apesar de ser usado por Deus, ele não estava entendendo muita coisa do que estava acontecendo. E porque Deus estava falando daquela forma, que ia moldar, que ia trabalhar, que ia agir, que ia fazer, que ia acontecer, que ia mudar, que ia, aleluia, transformar, Jeremias não estava entendendo nada. Quando chega o versículo 18, capítulo 18, versículo de número 2, após a palavra do Senhor que é Jeremias no versículo 1, é dada uma ordem a Jeremias dizendo: desce a casa do oleiro, levanta-te e desce a casa do oleiro, isto é, te dispõe e vai até a olaria.
que ali eu vou fazer você ouvir as minhas palavras, ali eu vou fazer você entender o que você está querendo saber. Só que eu acho interessante, quando Jeremias chega na casa do oleiro, ele já pega o oleiro trabalhando. Ele já chega na olaria na hora que o oleiro já estava moldando o barro para torná-lo um vaso segundo bem parecia aos seus olhos. Então Jeremias já pega o trabalho do oleiro na metade do processo. Tem muita gente que pensa que quando Jeremias desce a casa do oleiro já pega o processo do começo. Jeremias, quando chega à casa do oleiro, já pega na metade do processo, já dá metade para o final, para poder receber a palavra. Mas sabe o que eu acho interessante? É que o processo da moldagem, do trabalhar do oleiro, não começa sobre as rodas. Não começa quando o barro já está sendo estruturado na olaria. Tem muita gente que acha que o processo de Deus ele começa aqui. Tem gente que acha que muitas das vezes o que vai trazer a mudança na vida dele é ele frequentar uma denominação e diariamente ouvir a palavra e está tudo certo, já está salvo, está guardado, está protegido. A hora que Jesus voltar, o nome dele já está cotado para ser chamado. Eu quero te dizer nessa noite, o processo não começa aqui não, irmão. O processo não começa aqui. Nós vamos falar hoje sobre o começo do processo. Porque, amados, o oleiro já não começa a trabalhar já com barro pronto. Ali o barro já está prontinho. Só molhar e moldar. A parte trabalhosa, verdadeiramente, o texto omite. E é dessa parte que eu quero falar, porque é uma parte anônima. Sabe por que não aparece aqui? Porque a verdadeira obra que Deus faz na vida do homem, muita gente não vê. Tem gente que já vê o vaso pronto, usado, mas não vê o processo onde se iniciou para o vaso chegar no resultado final, que é como instrumento na mão de Deus. Qual foi o tema? Do barro ao vaso, Deus está no controle. Jeremias chega na metade. A Escritura diz, na metade do processo, a Escritura diz, no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Este como barro na mão do oleiro, sois vós na minha mão. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. O que foi que este oleiro fez? É disso que nós vamos falar nessa noite. Para que o oleiro possa exercer o seu ofício, o barro, que é a matéria-prima utilizada pelo oleiro, ele tem aproximadamente 7 processos para chegar ao resultado final. É coincidência, irmão? O número 7 significa o que na Escritura? Perfeição, aquilo que é completo, aquilo que é total. Então, para que a obra de Deus na vida do instrumento seja plena, total, completa, o vaso tem que passar por aproximadamente 7 processos. Mas nessa noite, devido ao tempo, eu só vou resumidamente falar de 4 processos foi que Deus colocou no meu coração para falar. Porque os demais processos já estão aqui. A moldagem, o período da secagem e a parte em que o vaso vai ser posto à prova na fornalha. Não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar a parte anônima. O
começo do processo. Para que a obra de Deus seja plena. O primeiro processo que o barro tem que passar, para que o oleiro possa trabalhar, irmão. Primeiro processo, para Deus começar a fazer a obra, é o processo da extração. É o primeiro processo que o barro passa. É o processo da extração. O que é que Deus fala no versículo 7? No momento que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para o quê? Extrair o quê? Se Deus não começar por este passo, se o oleiro não começar por este passo, a obra de Deus não vai ter prosseguimento na nossa vida. Para que o barro comece a ser moldado pelo oleiro e trabalhado, primeiro tem que passar pelo processo da extração. Aí você me pergunta, aonde acontece esse processo? Sabe onde é que o oleiro vai começar esse processo? No fundo de um açude. Um lugar em que se encontra todo tipo de sujeira, impureza e lixo. Num lugar que não é qualquer pessoa que frequenta, mas só aquele que sabe o que quer e o que está fazendo. É no açude, num lugar melado, sujo, corrupto. O barro ele tem que ser extraído. O oleiro tem que ir lá nesse açude e tem que se sujar para poder tirar o que ele precisa para poder trabalhar. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. Sabe como é que se dá a extração? Com envolvimento. O oleiro tem que se sujar, irmão. Não adianta quem quiser fazer obra ficar como espectador, porque na vida de espectador não acontece nada. Ele só faz assistir o que acontece na vida dos outros. Ele só faz observar o que acontece na vida dos outros. É um observador. Nada muda, nada acontece, nada se manifesta na vida do observador. Por quê? Porque não tem envolvimento, irmão. A obra de Deus ela tem que ter envolvimento. Salvação tem que ter envolvimento. O pecador tem que querer se envolver com Deus. Deus vai te buscar aonde você está. Mas se você não quiser sair, Ele também não vai te forçar. Mas se você não sair, você não vai mudar. Lembra do Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Quem que está falando aí? É Davi, cujo nome no hebraico significa amado de Deus. O amado de Deus está falando: esperei com paciência no Senhor. Então ele se inclinou. Peraí, Deus se inclinou, então quer dizer que ele estava no alto. Davi estava onde? No plano inferior, abaixo. Onde é que ficava esse abaixo? Verso de número 2. Tirou-me, extração. Mas por que aconteceu a extração? Porque o salmista buscou, o salmista pediu, o salmista insistiu. Esperei com quê? Com capacidade de suportar infortúnio, suportar o que muita gente não suporta.
É aquela vontade de querer sair. Tá difícil, tá duro, tá complicado. Aleluia. Mas eu não vou desistir porque eu conheço quem me chamou. É a perseverança. É você aprender a suportar a afronta, suportar, aleluia, a zombaria, suportar aqueles que se levantam para tentar, aleluia, denegrir a tua imagem, para tentar, aleluia, tocar na tua honra, para tentar te fazer, aleluia, sujar a tua reputação, te descredibilizar diante dos outros, para tentar te manter no chão. O salmista teve que aguentar tudo isso, buscando ao Senhor, na certeza que uma hora Deus se ia ouvir. Quando Deus ouviu o que foi que aconteceu, ele se inclinou. Envolvimento. Ele favoreceu. Ele estendeu a mão, ele tocou. Aonde o salmista estava, tirou-me da onde? Do lago. Ele me extraiu da onde? Do lago horrível, do charco de lodo. Deus teve que meter a mão lá na imundícia e tirar ele todo sujo. Aí quebra aquela objeção de dizer: eu só vou para Jesus quando eu estiver preparado. Irmão, você nunca vem para Jesus porque Deus vai te tirar sujo, não limpo. Deus vai te tirar do jeito que você está, para poder te colocar do jeito que Ele quer. A extração acontece quando nós nos dispomos para Deus. Enquanto eu não me dispor, enquanto Deus não vê interesse, Ele vai ficar te assistindo, vai te acompanhar, vai te guardar, vai te proteger. É aquela história: mas fulano está aprontando todas, e a mão de Deus não mata, a mão de Deus não fere, a mão de Deus não toca. Sabe o que é isso? É a misericórdia. Deus está esperando o quê? A disposição. É a pessoa perceber que ele está no lugar errado, se envolvendo com as coisas erradas e com as pessoas erradas, até a hora que esse indivíduo chegar numa bifurcação e ter que decidir se continua e vai até a morte, ou se para e retorna, sabendo que aquele que está com ele é poderoso para mudar o seu cativeiro. É o processo da extração. O barro vai vir do jeito que ele está, cheio de galho, cheio de outros materiais, como areia, terra, cheio de pedra, uma série de coisas misturadas. Mas quando o oleiro quer, ele vai até o fim. E isso daí, irmão, não é extraído na superfície, tem que cavar. Tem que cavar. Porque a extração, ela é feita com profundidade. Profundidade. Deus, ele vai tirar de você aquilo que está enraizado, que está lá no fundo, que você por si não consegue. Deus, ele vai trabalhar na tua vida, mas você tem que estar, aleluia, à disposição do oleiro. Você tem que estar ali: ó Senhor, eu estou aqui. Você tem que se soltar. Você tem que parar de confiar em quem está te fazendo promessa falsa. Você tem que parar de confiar em quem está te iludindo. Tem gente que adora se iludir, irmão. Está vendo que são mentirosos, mas ele não quer perder a amizade, porque ele acha que um dia vai precisar daquele mentiroso, daquele falso, daquele hipócrita. Eu quero te dizer nessa noite: o único em que você pode confiar é aquele que tem te guardado até aqui, que é o Senhor. Te desprende dessa sujeira, te desprende dessas impurezas, te desprende da onde o oleiro quer te extrair. Porque quando você se desprender, o oleiro vai te tirar dessa situação. Eu não consigo sair da cachaça, não consigo sair da bebedeira, não consigo sair das drogas, não consigo sair da perdição, da imoralidade, da prostituição. Irmão, por si você não vai sair até você estender a mão para o oleiro te extrair.
Porque quem vai romper contigo é o oleiro, irmão. É ele que vai cortar esse galho que está te prendendo no chão. É ele que vai remover essas pedras que está te mantendo no chão. É ele, aleluia, que vai te tirar do meio desse lamaçal. Que você, quanto mais você se debate, mais você se afunda. É só as mãos de quem está fora é que vai te tirar daí de dentro. Extração. Se não houver extração, não há obra. Tem gente que quer servir a Deus, mas não quer ser extraído por Deus. Não quer deixar Deus tirar ele daquela vida que ele está levando. Tem muita gente que está dentro da casa de Deus, mas continua na lama. Tem gente que está infiltrada em muitas congregações locais, está até vestido que nem crente, falando que nem crente, carregando Bíblia que nem crente, mas a vida continua na lama, irmão. Quando chega na calada da madrugada, a sujeira está lá. Deus manda dizer nessa noite: te humilha debaixo da potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo te exalte. É por isso que tem gente que dá um passo para frente e dois para trás, nunca dá certo. Sabe por quê? Porque precisa ser extraído pela mão do oleiro. Deixa o oleiro tocar na tua sujeira, irmão. Deixa o oleiro tocar nessa sujeira. Porque só quem toca na sujeira tem capacidade de limpar a sujeira, irmão. Aleluia. Rablastu de calabachu de cara. Oh, Santo de Israel, tem que extrair. Isso Jeremias não viu, já viu o barro já prontinho. Prontinho. Não, Jeremias, tem que extrair primeiro. Tem que arrancar primeiro. Eu tenho que tirar da sujeira primeiro. O povo está atolado na idolatria, na imoralidade, no adultério, na prostituição. Eu tenho que tirar esse povo daí. Eles até adoram como tem que adorar, segundo o protocolo manda, mas quando chega em casa a realidade é outra. É o crente que só é crente na igreja, mas da porta da sala ou da porta da rua para dentro, irmão, aí o negócio fica mais sério. Precisa ser extraído. A mão do oleiro está estendida. Só falta esperar com paciência no Senhor. Tem gente que espera em tanta coisa. O tempo vai resolver. O tempo não resolve nada. O que resolve é a tua decisão, é a tua posição. Hoje eu não quero mais. Enquanto Ana estava calada, empurrando com a barriga, estava sendo humilhada dentro de casa, e quando chegava na igreja, os sacerdotes na maior sujeira. Mas quando Ana chegou e falou: Deus, até aqui eu aguentei, daqui para frente é a tua mão que vai agir. Deus resolveu dois problemas de uma só vez. Deu um filho para que ela não fosse mais desonrada, e esse filho foi estabelecido no tabernáculo, e a sujeira foi extraída para a glória de Deus. Sabe o que é isso? É quando a pessoa se coloca para ser extraída pelo oleiro. Tem que dar um baixo nessa situação, irmão. A lama é fedida, adoece, pode causar todo tipo de doença. Por isso que não é de qualquer maneira que se extrai. Tem que ter o EPI correto, para que isso não toque e contamine. Extração. Extração é matéria-prima. É onde acontece a separação. É a primeira separação. Tem que ter envolvimento. Deixa o oleiro te tocar, porque ele sabe como fazer. Se você não deixar o oleiro te tocar, o negócio não muda. Se você não deixar o oleiro tocar na tua sujeira, o negócio não vai mudar. Mostra para ele onde é que está sujo.
Mostre para ele aonde é que está sujo. Se é adultério, se é pornografia, se é imoralidade, se é mentira, se é trapaça, se é hipocrisia religiosa, mostra para ele a tua sujeira. Porque o salmista não queria saber se ele estava sujo, ele queria saber que Deus ouvisse o seu clamor. E Deus tirou ele do jeito que ele estava, todo sujo, mas não deixou ele todo sujo. Aí vem a segunda etapa, limpeza da matéria-prima. Deus vai te tirar do jeito que tu está, mas não vai te deixar do jeito que tu estás. É aquele que diz, vinde, como é que falam? Venha como estás. Só que tem alguns que acrescentam, né? Permaneça como estás. Aí a glória não flui, a unção não flui, a vida não flui, os sonhos não fluem, os propósitos não fluem. Por quê? Porque quer ficar do jeito que está, e com Deus ou transforma ou tá fora. Deus te aceita como tu estás, mas Ele não vai te aprovar se você continuar do jeito que você está. Ele te recebe, como estás, mas Ele só aceita, que depende de aprovação, se você se colocar do jeito que Ele quer. E é interessante que não é o vaso que faz isso, é o oleiro. Pegou a matéria do jeito que estava, o que é que ele vai fazer? Limpeza, remoção de pedra, raízes podres, galhos secos, areia grossa, todo lixo. Aí vai passar pela peneira, vai remover todas as macromoléculas, só vai passar as micropartículas. Aí Deus vai começar a te arrochar, vai tirar aquela amiguinha tiktoker, vai tirar aquele amiguinho nerd que só quer te prender na frente de um jogo, vai te tirar, aleluia, aquele conhecido que a única coisa que te oferece é uma cerveja, uma cachaça, uma droga. Vai tirar do teu caminho aquela colega que só sabe te levar para balada, para baile. Aí vai ser a hora da separação. Galho seco, raiz podre, pedra, todo tipo de lixo. Você vê que a macropartícula é aquilo que a gente vê. Deus vai começar a tirar. Limpeza. Não te admire se Deus tirar pessoas do teu caminho, porque até em muitas congregações locais Deus também tira. Porque tem gente que está aqui agora, quando sai daqui vai para o bar. Tem gente que está aqui agora, quando chega em casa, abre uma garrafa de cachaça e toma. Tem gente que está aqui agora, não falo aqui da congregação, eu falo no geral, porque acontece. Eu já vi isso acontecer. Está aqui agora na bênção, quando chega em casa vira cavalo do cão. Irmão, é a peneira, tem que passar pelo crivo para as macropartículas saírem. Terceiro processo, depois que passa por isso, ele vai ser amolecido. A peneira tira a macropartícula. E as partículas que passaram pela peneira? Fica como? Aquela mentirinha que não tem nada a ver. Aquela trapaçazinha que, tipo, os fins justificam os meios. Eu vou ter vantagem nisso, Deus vai perdoar e me entende. Aquela indiferençazinha em relação àquela pessoa que se dedica tanto a você e você não valoriza. Às vezes valoriza o marido e a mulher dos outros, mas não valoriza a sua que está dentro de casa, ou o seu que está dentro de casa.
Aquelas pequenas atitudes que desgastam o relacionamento. Grita demais, fala demais, ouve o que não deve, vê o que não deve. São coisas que não se percebem claramente. É o que vai passar pelo amolecimento. Aí o oleiro vai fazer o quê? Molhar. Vai começar o quê? Pisar e amassar. Porque quando o barro fica mole, irmão, aí fica mais fácil de achar o que está dentro. O que estava fora ficou na peneira. E o que estava dentro vai para onde? Você já percebeu que quando você pega uma areia suja, uma areia seca, é uma coisa, quando você toca a areia molhada é outra coisa? Você consegue sentir coisas que na areia seca você não sente? É isso que acontece com o barro. E é aquela coisinha que está lá dentro, que você acha que não tem nada a ver. É aquela obsessão, aquele ciúme, aquela raiva, aquela ira, aquela sensualidadezinha, aquele negocinho que você acha que é zinho, mas que vai te mandar para o inferno se você insistir nesse zinho. Quando a água começa a penetrar na estrutura do barro, e o barro começa a sair do estado sólido para o estado líquido, aí você começa a amassar e começa a sentir que tem alguma coisa errada. As coisas começam a tocar na tua mão e você tira com mais facilidade, porque não tem resistência. É a hora que Deus vai permitir a situação se fechar para você. Você procura fulano, não tem mais fulano. Procura ciclano, não tem mais ciclano. E agora você vai ter que aprender a se reeducar. Reeducar. Aí Deus começa a te molhar com a palavra. Aí você vai começar a perceber: opa, a Escritura diz que eu não tenho que ser mexeriqueiro no meio do meu povo, no meio do povo. Lá em Levítico diz: então não tenho que ser fofoqueiro. Aí você vai começar a perceber as coisas. Opa, a Escritura diz lá em Efésios: não se nomeie entre vós gritaria, alvoroço, iras. E você percebe que você grita demais, que você fala demais, e vai começar a perceber: opa, minha vida não está batendo com a palavra. Aquilo que está dentro começa a sair. Opa, a Escritura diz que eu não tenho que ter raiva do meu próximo. E tem gente que está me fazendo raiva, e se eu não me enquadrar nisso aqui, eu não entro no reino dos céus. Aí começa a sair as micropartículas, vai sair na mão do oleiro. Por isso eu quero te dizer nessa noite: deixa a palavra entrar na tua vida, para que o oleiro possa extrair as micropartículas que você acha que não tem nada a ver, mas é o que vai trincar a tua estrutura no final do processo. Sabe que tem gente voltando para o final da fila porque não está deixando a palavra entrar. A palavra até molha, mas quando já viu o crente pato, tenta molhar um pato para ver. Você joga água no pato, fica cheio de partícula de água. Ele se sacode todo, cai tudo, está sequinho. É assim o crente pato. Você prega a palavra, você até acha que ele está molhado. Chega lá fora, age como se nada tivesse acontecido. Continua do mesmo jeito. Irmão. Tem que passar pelo umedecimento. Tem que deixar a palavra penetrar na tua estrutura. Deixa a palavra falar contigo. Para com esse negócio de dizer: fulano tinha que estar aqui, fulano tinha que estar ouvindo esse negócio. Isso daí é para o meu marido, não é para mim. Para de ser crente só jogando para os outros. Seja crente inchada. Não, isso daí é para mim. Opa, não, isso aqui Deus falou num ponto chave. Não, isso daqui Deus está vendo tudo na minha vida. Aceita a palavra. Aceita a palavra, porque ela é a chave que vai abrir a porta do reino para você. Deixa ela penetrar na tua vida. Deixa, aleluia, ela te expor. Porque a água vai malear o barro para que o oleiro tenha mais profundidade de toque para tirar aquilo que, se passar pelo fogo, vai trincar a estrutura. E por fim,
já molhou, já removeu aquelas micropartículas, agora vai passar pela extração de ar ou oxigênio. Como se dá esse processo aqui? Eu encerro. São os processos anônimos, antes do barro chegar na roda do oleiro para poder ser moldado. Qual é o último processo? Extração do oxigênio. Sabe o que é que acontece? Água, ela é feita de quê? Hidrogênio e oxigênio. 2 moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio, não é isso? Não é isso? Glória a Deus. Eu acho que é. H2O. 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Não tem mais oxigênio do que hidrogênio. E o que que acontece? Oxigênio forma o quê? Bolha de ar. Se tiver dentro de alguma coisa. Então o que que acontece? Quando a estrutura é molhada, se você for moldar um barro com oxigênio, o que é que vai acontecer? A hora que a estrutura se enrijecer, vai formar bolha de ar dentro. Aí sabe o que vai acontecer? A bolha vai focar e vai ficar o buraco. A estrutura vai ficar toda comprometida. Então o que é que vai ter que fazer? Tapar com uma lona bem grossa, preta, porque a preta absorve mais sol, energia solar, aquece com mais facilidade, e tudo que tiver de oxigênio lá dentro, ou bolha de ar, naquele barro lá que vai estar tapado pela lona preta, o que é que vai acontecer? Vai desidratar, vai remover o ar. Sabe o que é isso, irmão? Ideias são simbolizadas na escritura por vento. Vento de doutrina, não é isso que fala? Por todo vento de doutrina. O que é vento? É o ar em movimento. Mas com aquela lona em cima e o sol aquecendo, vai acontecer o quê? O vento vai sair e vai ficar só a estrutura pura e perfeita para o trabalho do oleiro. Vai ficar total, não vai faltar mais nada. Sabe o que é isso? É aquele crente que vai ter que passar por um processo de isolamento para parar de ficar ouvindo conversa fiada. Quer que Deus trabalhe na tua vida? Para de ouvir quem não conhece Deus, irmão. Porque na hora que você diz, eu vou fazer tal coisa, aparece tanta gente para dar opinião, mas não aparece ninguém para dizer o que é que tu precisa para você chegar no que você está querendo realizar. Não aparece, ninguém te ajuda, só dá opinião na tua vida. Faz isso, faz aquilo, vai por ali, vai por lá. Se eu fosse você, não fazia isso. Se eu fosse você, não fazia aquilo. Mas ele mesmo não tem moral e nem experiência com Deus para dar opinião. São conselheiros vazios. O crente vai lá e dá ouvido, o que é que acontece? Se arrebenta. O que diz o Salmo de número 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o quê? Conselho dos ideia. Não deixa que o vento sopre no seu ouvido e tira ele da direção. Pelo contrário, ele está bem localizado. Por quê? Porque lâmpada para os seus pés é a palavra do Senhor e luz para os seus. Quando os fariseus questionam Jesus, e aqui eu termino, capítulo 5, versículo 39 de João, ele responde o quê? Examinai aonde? Examinai o quê? As Escrituras, porque delas cuidaste ter o quê? A vida, e são elas que fazem o quê? Testificam de... Quer saber quem é Jesus? Para de perguntar para os outros e vai direto à fonte, porque essa fonte não vai deixar você se perder no meio dos ventos que vêm para tentar embaraçar o teu caminho. Deixa Deus te sufocar e tirar todo esse ar, para que quando você passar pelo processo final, a tua estrutura esteja preparada e você possa ser usado do jeito que Deus quer. Você pode perceber, vaso que vai pela cabeça dos outros não para em canto nenhum. Ah, porque eu fui com o profeta fulano de tal, o profeta falou isso. Ah, eu fui com a mulher da revelação, ela falou aquilo. Ah,
eu fui em determinada igreja e foi dito isso, aquilo, outro. Como o jovem purificará o seu caminho? Observando conforme a tua. E o mesmo salmista do Salmo 119, que no verso 7 fala isso, no verso 11 ele fala o quê? Escondi tua palavra onde? Para quê? Para não pecar, isso quer dizer, para não errar, para não tomar decisão errada, direção errada, rumo errado, para não pecar contra quem? Contra? Agrade a Deus. Agradar a Deus significa desagradar os outros. Não se preocupe se vai ter gente que vai se desagradar com a tua decisão, contanto que a tua decisão esteja na direção de Deus. Aí sim, o oleiro vai contar com essa matéria-prima e vai fazer um vaso do jeito que ele quer. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé.